em Barca d'Alva, Em 1900. em 1950. Barca d'Alva, freguesia Escalhão, concelho Figueira de Castelo Rodrigo. Os meus pais estavam de caseiros numa quinta que se chama São Cibrão. Tinha irmãos. Tinha 4 irmãos. Desapareceu. Eram agricultores. Entretanto, a minha aldeia, que eu considero como minha aldeia, Ligares, mas eu vim para Ligares, tinha 4 anos, portanto fui aí que eu estive até aos 14 anos. Tinha 4 irmãos, eram agricultores e os meus pais vieram para Ligares, eram agricultores, tinham ovelhas e os meus irmãos não queriam andar na agricultura nem a guardar ovelhas. Entretanto, emigrou um tio, que era irmão da minha falecida mãe, para a França, ainda a salto. Passado um ano, emigrou um cunhado meu e passado 3 anos, emigrou a minha irmã, indo ela já com papéis. E os seus pais foram para Ligares? Porque era a aldeia deles e como eu estive bastante doente, eles optaram por ir para Ligares, porque eu não me dava muito bem, porque a quinta era muito ligada ao Rio Douro. Entretanto, eles resolveram, foram para Ligares e compraram gado e tinham os seus prédios, e eram agricultores, e o meu pai era pastor, ele é que andava com o gado. Os seus irmãos estudaram? Não estudaram. Eu fiz a admissão ao liceu, em Bragança. Acontece que não fiz mais nada por eu casar muito jovem, Casou-se com? 14 anos. Engravidei do meu primeiro filho, aos 15 anos, passado ano nasceu o meu primeiro filho, O senhor casou-se aos 14 anos em 1900. em 1964, E o seu marido tinha 21, mais velho. mais velho, 6 anos, e um grande homem, um grande senhor. E o seu marido Era fator na estação desde os 14 anos, porque o pai, ferroviário onde? em Santarém, porque o pai já ele era ferroviário. Eram 4 irmãos, todos ferroviários, e o pai 5. O seu marido era de? Mós do Douro, concelho de Vila Nova de Foscoa. Tinha ido parar a Santarém como ferroviário. Exatamente. Quando mais eu o conheci, eu fui passar umas férias, naquela altura eu tinha 14 anos, fui passar umas férias com os primos ao Porto. Naquela altura, para uma jovem, adolescente, sair da aldeia, ir de férias para o Porto ou para a praia, era um bocadinho um deslumbramento. Só que eu pensando, já eu não tinha os meus irmãos, já tinham emigrado todos. Acontece que eu pensando que ao ir de férias para o Porto com um casal que era como se fosse minha irmã e meu irmão, visto eles não terem filhos, e essa minha prima faleceu-lhe a mãe bastante cedo e foi criada com a minha mãe, pensando eu que iria ser muito feliz e que era um deslumbramento. Aconteceu que passado 8 dias eu quis vir embora e entretanto ainda tentaram deixar-me estar mais algum tempo. Naquela altura nas aldeias apenas havia um telefone numa merceariazinha e era onde é que eu falava com a minha mãe e chorava. Eles viram-me tão tristes que resolveram-me trazerem mais estação de Campanhã. E assim foi, entregaram-me ao revisor. Mas, entretanto, eu subi para a carruagem, quando o comboio ia dar partida, e entrei numa carruagem onde, aí nessa altura, é que eu vi o deslumbramento da vida. Vi um jovem a tocar guitarra e a cantar fado. E quando entrei na carruagem, ele olhou para mim e eu olhei para ele. E assim se iniciou um namoro com o meu falecido marido. Foi um trocar de fotografias, um trocar de papeizinhos e foi um trocar de olhares. Ele saiu na extração de Freixo de Nomão, visto ele ser de Mós de Douro, e eu saí na Barca d'Alva para ir para Ligares. E passado 8 dias tive a primeira carta dele. Foi lida nessa mercearia, porque era lido ao público. Mas eu, quando cheguei a casa, eu disse tudo à minha mãe, que tinha visto um jovem, mostrei-lhe a fotografia, e que tinha visto um jovem que era ferroviário, já naquela altura era muito, em 64,
Mas não foi por isso, foi por eu gostar dele, porque aí é que foi um deslumbramento, foi amor à primeira vista. Entretanto, a minha mãe gostou da fotografia, só me disse que eu era uma jovenzinha para casar, que tinha a minha vida inteira pela minha frente. Mas eu não pensei a minha vida inteira com essa pessoa que eu conheci, com esse jovem. Namorei meio ano com ele, em meio ano, apenas o via 3 em 3 meses. Em 3 meses eu apenas o vi 4 vezes, que ele vinha à minha aldeia. Casamos, estive a viver um ano na terra dele, em Mós do Douro. Passado um ano, ele pediu a transferência para o Porto. Deixa-me voltar atrás. Não tinha estudado mais. Nada, não, casei, porque casei jovem. Exato. Casei aos 14, casei nesse ano. Passado ano tive o meu primeiro filho com 15 anos. Exato. Os seus 20 anos seguintes, ou coisa do género, a senhora foi ferroviária. Eu trabalhei meio ano, já aqui em Mirandela, em Freixas, uma estação mais abaixo um bocadinho. Trabalhou ou foi o seu marido trabalhar? Não, o meu falecido marido era ele ferroviário e ele trabalhou aqui em Mirandela 18 anos. Era fator de primeira e eu nessa altura não trabalhava. Tive o meu primeiro filho aos 15, tive a minha filha com 17 e tive a minha terceira filha com 20 anos, porque eles foram programados 3 filhos, mas tê-los aos 20 anos. Aos 20 anos, em 1970, vim eu para Mirandela. Estava onde? Nessa altura estava no Barreiro A. Veio lá de baixo. Exatamente, vim para o Porto. Exato. Industrial português. Exatamente. E a terra em Mirandela. Exatamente. Quando começa a transição? Nessa transição, ao vir para Mirandela, o meu falecido marido andava muitas vezes destacado do Tua à Bragança, porque ele fazia as vezes de chefe. Portanto, andava muitas vezes destacado. Aqui cresceram os meus filhos. Não houve choque algum. Notou de diferença? A diferença que havia era que em Mirandela, embora uma vilazinha miniatura, mas era o bem-estar de uma família. Portanto, o Barreiro A, aquela zona para mim, não tinha significado algum. Apenas o compromisso do meu falecido marido ter o seu trabalho. Não gostava? Não gostava, não. Porque não gostava porque era diferente. Talvez eu como jovem não gostasse muito porque a diferença que havia nessa altura não é a que há hoje. Porque hoje o Barreiro Mar, o Barreiro A, Alhos Vedros, Lavradio, Baixa da Banheira, Moita, já é tudo totalmente diferente. Mas eu sentia-me bem no Nordeste Transmontano. E fui eu que lhe pedi para ele pedir a transferência. Esteve meio ano no Pocinho, depois veio para Mirandela. Porque era aí que eu me sentia bem. Porque me sentia bem, sentia-me realizada, sentia que aqui iria a criar os meus filhos de outra maneira e que a minha vida iria ser diferente. Muito mais feliz. Então a senhora veio para aqui em 1970? Quando vim da minha aldeia. 70? Em 70. O seu marido veio para a estação de Mirandela. Exato. E o seu marido morre em... Moro em 1985 de acidente. Portanto, de 70 e durante 25 anos, a senhora vive dia a dia na estação. Eu vivi ainda mais 6 anos na estação, depois de ele ter falecido. Entretanto, a minha filha casou e eu mudei da estação para ali para perto, mesmo em frente à estação, que é onde é que eu moro nesta altura. E acontece que a minha filha casou, teve a sua vida e eu depois dos meus filhos terem a vida deles estabilizada, eu resolvi estabilizar a minha. Regressei, tive um companheiro da aldeia do meu falecido marido, viúvo, que estava estabelecido no Estoril. E foi com esse senhor que eu estive 9 anos e meio. Infelizmente, passado 2 anos e meio,
esse senhor teve perfuração de intestino. Estava estabelecido no ramo alimentar, tendo ele 3 funcionários, e eu tive que ocupar o lugar dele, que ocupava ele no supermercado. No espaço do mês, eu nunca tinha trabalhado, mas no espaço do mês meti-me no negócio todo. E nessa altura eu era trabalho, casa e hospital. Andei assim 5 anos. Passados 5 anos, ele foi operado 7 anos, em 7 vezes, no hospital em Cascais, em cirurgia, e ao fim de 9 anos e meio faleceu. Passado meio ano, ele fez merdeira dele, porque via aquilo que eu era para ele, era como se fosse ele o pai dos meus filhos e avós dos meus netos. Acontece que eu, passado 10 anos, resolvi a minha vida e regressei novamente a Mirandela. Ao regressar novamente, Nessa altura estava no Estoril. E regressei novamente onde tinha estado há 28 anos e onde tinha sido muito feliz e também um bocadinho infeliz com a morte do meu falecido marido, mas muito feliz com a felicidade da vida. Entre 70 e 85, a senhora vive na estação de Mirandela. Exatamente. É uma ferroviária por adoção. Exatamente. Por isso tenho. 15 anos é que a senhora vive no dia-a-dia, no 25 de Abril, vive a acabar a linha de Bragança. Sim, Fale-nos senhor. desses 15 anos. Dos 15 anos que eu vivi na estação, era a alegria e a felicidade. Éramos 16 famílias a viver na estação. A mais jovem dessas famílias como esposa era eu. Éramos todos uma família. Éramos 16 pessoas numa só. Brincávamos, cantávamos, lanches e essas coisas todas. Com o meu falecido marido, eu passei a juventude, a mocidade. E agora, se eu posso dizer outra coisa, eu vou dizer, quando eu casei, ele para mim foi o marido, o companheiro, o amigo, e posso dizer alguma coisa que talvez não soa assim muito bem, mas para mim é a palavra mais correta que eu encontro, e amante. Porque amante são 2 pessoas que se amam. Porque não há outro significado. Voltando aos anos 70 a 85, vive ali na estação. Recorde-nos um bocado o que era a sua vida nessa altura. Nessa altura, a minha... Além da comunidade que vivia na Isso. estação, a senhora via chegar e partir todos os dias. Exatamente, e sempre maravilhada. Tragédias apenas tinha havido uma, há 50 anos atrás, eu ainda não estava cá. Foi a única tragédia que houve, foi um descarrilamento, onde morreu um ferroviário, em Santa Luzia. De outra maneira, graças a Deus, não houve infelicidades de descarrilamento algum, não houve infelicidades que algum ferroviário... Mas uma estação era um ponto de encontros e de desencontros. E desencontros, claro que sim. Dos encontros das aldeias, que eram onde os jovens vinham a estudar para Mirandela, apanhavam os comboios, mercadorias. Antigamente, ou nessa altura, em Mirandela, vinha tudo no comboio de mercadorias com 8 e 10 vagões, onde vinham medicamentos, mercearias, farinha e tecidos e outras coisas mais, porque não havia outro transporte a não ser esse. Viu muita gente chegar e ficar ali perdida na estação. Vi muita gente chegar, vi muita gente chorar, porque assim, muitas vezes as pessoas chegam a uma estação e nessa estação, e eu vou falar da de Mirandela, como havia muita gente, essas famílias muito humanas, e eu era uma delas, vi chorar uma senhora, aquela senhora que estava ali há bocadinho a falar, faleceu-lhe o marido, aqui no hospital em Mirandela, chorou bastante. Ela que eu posso dizer, muita roupa eu lhe dei dos meus filhos e ela nunca vinha à Mirandela que eu não tivesse que lhe dar. Mas também vivi muitas alegrias, mas também brinquei muito. Com a juventude, filhos de ferroviários que viviam na estação. Via os comboios de passageiros, pelo menos 4 por dia. 4 para Bragança e outros 4 para Altua. A senhora conhece o 25 de Abril? Claro que sim, passeio na estação. O que é que se recorda dessa altura? Nessa altura recordo-me um bocadinho da liberdade. Porque o meu falecido marido muitas vezes ouvia a rádio no Escovo,
E para ouvir a Rádio Moscovo, tinha que meter o rádio debaixo dos lençóis, para ele ouvir. E nessa altura, no 25 de Abril, houve mais expressão, mais comunicação, e mesmo para os ferroviários foi muito bom, visto eles ganharem mais um bocadinho, além daquilo que ganhavam. Depois conhece 91, fecho da linha. Exatamente. Como é que se recorda lá? Recordo-me do fecho da linha de Bragança. Da Bragança, de Mirandela a Bragança. Recordo com tristeza, porque ele muitas vezes ia destacado a partir do Tu à Bragança, e eu ia diversas vezes a ter com ele a Bragança. E foi uma tristeza muito grande. Ia chegar a Bragança, demorava. Demorava mais ou menos, talvez, hora e meia. Talvez hora e meia. Mas era uma viagem muito bonita. Era uma viagem maravilhosa. De qualquer maneira, as pessoas que vinham de Bragança Vinham no comboio. vinham acima de tudo para ir para São Escolar. Claro que sim. Depois há a tropa, à Guerra Colonial. Lembra-se disso? Lembro, sim. Havia muitos comboios militares. Alguns. Alguns, não tanto assim, mas alguns. Portanto, o seu marido está até 1985, conhece o fim da linha a vapor. Não conheço porque nessa altura não estava, felizmente. Nessa altura estava eu no Estoril. Já é posterior a 85. Exatamente, eu fui para o Estoril em 44. Em 94, peço desculpa. Era tudo bonito, era tudo. E posso lhe dizer, hoje estamos aqui no almoço dos ferroviários de confraternização, acontece que para mim os ferroviários são como família. Em qualquer linha, eu estive no Estoril e diversas vezes no comboio, e quando via um revisor, ou que fosse um maquinista, ou um fator, ou um chefe, para mim dava-me a impressão que eram a minha família. Porque enquanto houve comboios, seja de passageiros, seja de mercadoria, a linha teve sempre muitos passageiros e as mercadorias, algumas já vinham em transporte, mas não vinham no transporte que ninguém queria, preferiam. Exatamente, preferiu o comboio de mercadorias que vinha com 8 e 10 vagões. E graças a Deus nunca houve descarrilamento. Não é bem isso que dizemos aqui. Não interessa. Eu disse ao senhor que há 50 anos tinha, antes de eu vir, que tinha havido um descarrilamento perto de Santa Luzia e faleceu um ferroviário. A partir daí, há 130 anos, que não tinha havido um descarrilamento, a não ser o metro. Em 85, o senhor está de 70 a 85, entre 70 e 85 ainda era largamente a linha a vapor. Exatamente. As composições que vinham do Tua seguiam para Bragança. Sim, sim. Quem era o tipo de pessoas que usavam isso? Usavam pessoas que vinham do Porto, que vinham de Lisboa e apanhavam o comboio no Tua, pessoas das aldeias, pessoas daquela zona, porque também não havia outro transporte, mas nem que houvesse, preferiam o comboio e não um autocarro. A verdade é que o autocarro acabou por prevalecer. Pronto, por prevalecer Qual é a sua leitura disso? disso, eu posso lhe dizer, aí houve muita coisa, mas muita coisa. Quando há empresas fortes, aí tudo se faz, porque assim, o dinheiro tudo compra, menos algo, que é a saúde e a morte. O resto compra tudo. É isso que eu penso. De qualquer maneira, a estação hoje está abandonada, está fechada. Exatamente, porque há duas empresas, antigamente era só uma ACP, hoje há a Refer. Há outra coisa, a estação da CP, de Mirandela, ainda não pertence à Câmara. O que acontece? Acontece também que nesta altura não há negociações, como não há verbas. E temos aqui um presidente de Câmara, que atualmente é outro. Esse presidente já fez coisas ali na estação que não lhe eram permitidas, com o dinheiro da Câmara, como é o turismo e como é entre a central de caminhonagem e a estação. Olha, deixa-me voltar atrás da nossa conversa. O seu marido era ferroviário, o seu marido tinha nascido em Ligares. Mós do Douro, Concelho de Vila Nova de Foz de Coa. O seu marido, quando se conheceu, já era ferroviário. Foi ferroviário com 14 anos. Com o pai era chefe de distrito. Da sua experiência
que é ali de chefe tudinho em Freixas. Exatamente. Eu fui antes, 15 dias do meu falecido marido ter o acidente, eu estive na estação, há 15 dias que eu estava na estação de Freixas e ele ia-me buscar. E foi nessa altura que ele faleceu. Estive lá meio ano. Estava muito bem. Os ferroviários, após a morte do meu falecido marido, trataram-me sempre com respeito, como ainda hoje me tratam, visto também eu tratá-los e eles serem para mim uma família. Estive meio ano, graças a Deus muito bem, toda a gente lá em Freixas me respeitou. Meio ano A fazer na passagem de nível. Era eu que fechava as cancelas de Freixas. Passado meio ano saí, andei com baixa meio ano e não voltei mais. Visto eu ter já uma neta, com 3 anos, trazia no colégio nas freiras, mas ocupei meio dela, porque assim me tinha ocupado até essa altura. Nessa altura o seu marido Já tinha falecido, sim, A sim. senhora, quando vai para chefe Para a guarda da passagem de nível. guarda da passagem de nível, Tinha o seu sim. marido já tinha morrido. Não. Tinha há 15 dias. Por que se candidatou a isso? Porquê? Porque ele queria meter outra pessoa. E eu, embora que ele fosse um ferroviário que ganhava bastante dinheiro, que também andava muitas vezes destacado, e está aqui um colega, de ferroviário. Ele ganhava bastante dinheiro, mas eu, como tinha 3 filhos, eu tinha aspirações, que é natural e normal, e aquilo que eu fosse para lá ganhar era mais uma valia. E foi por isso que eu fui. Ele não queria que eu fosse, queria pôr lá outra pessoa, mas eu quis ir eu. E posso lhe dizer de coração. Ele fez de mim a pessoa que sou, mas eu já vinha, mas eu também estávamos sempre em sinfonia. Havia qualquer coisinha, mas aquilo passava rápido, passado 5 minutos não era nada. Mas eu quis, e ele acedeu a custo, mas acedeu. De qualquer maneira, a carreira do seu marido, quando o conheceu, ele era fator, é isso? Sim, em Santarém. E depois foi subindo. Foi subindo, sim. É isso? Sim, até que foi a fator de primeira. E foi nessa altura que depois ficou com a estação de Mirandela. Fiquei na... Não, viemos para Mirandela em 70. Era ele fator de terceira. E depois? Depois foi a fator de segunda e em seguida foi a fator de primeira. Sou uma viúva e tenho a honra de ser do Nordeste Transmontano. E tenho a honra de, nesta altura, eu ter aqui uma filha, porque tenho mais 2, mas não os tenho cá, e tenho a honra e a felicidade de ter um genro como eu tenho. Ai, o justo juízo divinal? Justo juízo divinal, filho da Virgem Maria, que em Belém foste nascido, que em Nazaré foste crucificado, entre toda a ajudaria. Peço a Deus, Senhor meu, pelo vosso santo dia, que guardeis o meu corpo de noite e de dia, para que eu não possa ser presa, nem ferida, nem morta, nem o demónio em volta. Pasteco, 3 vezes pasteco, disse Deus aos seus discípulos: se passarem por mim os meus inimigos, tenham olhos, não vejam, tenham boca, não falem, tenham braços, não me agarrem, tenham pernas, não me alcancem. Com a capa de Abraão, eu seja capeada, com o leite da Virgem, eu seja barrufada, com o sangue de Cristo, eu seja crucificada, com as chaves de São Pedro, eu seja fechada. Aqueles 3 sacerdotes, aqueles 3 cálices benditos, aquelas 3 hóstias sagradas, consagraram ao 3º dia. Dai-nos a doce alegria que desteis ao Filho da Virgem Maria, quando vinha do horto de Jerusalém, que Nossa Senhora passa e o justo juízo divinal faça, com que nos dê saúde, nos proteja, nos dê felicidade, em louvor de Deus e da Virgem Maria, Pai Nosso e Ave Maria. Aprendi com a minha mãe, porque assim, meu pai à noite, no verão, dormia por lá com as ovelhas. E só estava eu e a minha mãe. Eu tinha 9 anos. E a minha mãe ia buscar o leite. E quando vinha, passámos só as 2 o serão. Era a nossa televisão. Era ela cantar
eu aprender com ela, porque sei um fado que aprendi, tinha 9 anos, e ela cantava e eu aprendi, e as orações, sei muitas, era ela que me as dizia, porque sei outra tão grande como esta, já desde... Contei lá. Lá acima no Monte Calvário está Nossa Senhora à morte, numa cama de agonia que nem mover se podia. Ó meu Deus, ó meu Jesus, quem vos pôs nessa sorte? Por causa dos nossos pecados, estáis condenados à morte. Venha papel, venha tinta, para fazer o testamento a quem deixaria de herdeiro o Santíssimo Sacramento. A São Pedro deixou as chaves para no céu governar. A São Miguel as balanças para as nossas almas pesarem. Santa Maria fez uma visita com prazer e alegria. Quando chegou a Belém já toda a gente dormia. Abre a porta ao porteiro que eu sou a Virgem Maria. São José foi para o lume com muito frio que tinha. Logo lá lhe perguntaram como ficou a Maria. A Maria ficou bem, rodeada de anjos e com o seu bendito filho. O lençol da sua cama era de mesquinho fino. A cama onde ela dormia era de ouro e glutão. Senhor, já se acabou esta nossa oração. Seja por nós e por todos os quantos aqui estão. E esse fado que aprendeu, lembra-se? Lembro sim, da Carmencita. Sabe cantar? Claro que sei. Não, olha, assim. Chamava-se Carmencita e a cigana mais bonita, que um sonho, uma ilusão. Diziam que era a cigana mais linda da caravana, mas não tinha coração. Diziam que era a cigana mais linda da caravana, mas não tinha coração. Os afagos e carinhos perdendo pelos caminhos, sem nunca os ter conhecido, anda buscando a aventura, como quem anda à procura de um grão de areia perdido. Anda buscando a aventura, como quem anda à procura de um grão de areia perdido. Numa noite de luar eu vi galopar 2 cavalos fugindo. Carmencita, linda graça, renegando a sua raça, foi atrás de um sonho lindo. Carmencita, a linda graça, renegando a sua raça, foi atrás de um sonho lindo. Com esta canção magoada, se envolve no pó da estrada, onde passa a caravana. Carmencita, oh Carmencita, se não fosses tão bonita, serias sempre cigana. Carmencita, oh Carmencita, se não fosses tão bonita, serias sempre cigana. Obrigado. Olha, só uma pergunta. Com quem Sabe aprendeu? aquela oração que se rezava à Santa Bárbara quando foi trovadas? Sim, senhora. Santa Bárbara bendita, que no céu está escrita, com papel e água benta, a pedir a Deus que nos livre desta tormenta. Santa Bárbara se lançou. Jesus Cristo a encontrou. Jesus Cristo lhe perguntou: onde vais, Bárbara, a derramar estas trevoadas? Então derramas bem derramadas, para onde é que não haja trigo nem pão, nem coisas da nossa benção. Já só sai a primeira quadra. Então aprendeu isso tudo com a sua mãe. Exatamente. Dona Rosita, diga-me só uma coisa, uma curiosidade. Sim, sim. Enquanto esposa de ferroviário, como é que acha que era a sua vida comparativamente com as juntas mulheres transmontanas? Acho que era uma vida talvez diferente, porque tenho uma mentalidade muito aberta, muito comunicativa. E aí é que se tornava a minha vida diferente. O meu falecido marido tocava guitarra, em casa era sempre uma alegria. Portanto, a minha mentalidade, ainda hoje com 62 anos, é a mentalidade de um jovem. Tenho este meu jovem neto com 21 anos. Ela conta-me as coisas dele e eu compreendo, e eu conto-lhe as minhas sem haver. Se eu gosto muito de dançar, se eu vou dançar, eu digo-lhe com quem danço, eu digo-lhe tudo o que me acontece. Portanto, totalmente diferente. Essa era a mentalidade típica dos ferroviários? Não, nem pensar. Nem das esposas. Porque é a primeira vez que uma senhora, esposa de um ex-ferroviário,
porque ele não era... Ela, sim, ele faleceu, mas é a primeira vez que há uma organização por uma senhora. E foi mais um desafio para mim, e eu gosto muito de desafios. Chegou a fazer alguma viagem com o marido? Muitas, à França. Não, com os ferroviários não. Não, com os ferroviários Não. Porque era costume, não era fazerem? Não. Naquela altura, não. Naquela altura, não. Eu ia à França, ia muitas vezes à França, porque tinha lá a minha família, os meus irmãos. Mas viagens com ferroviários nunca fiz. As únicas viagens que fazíamos... Muitos imigrantes chegaram de mala na mão. Exatamente. E muitos, sabe Deus como, ainda. Porque viviam em contentores, como viveram os meus. Em especial um tio e um cunhado. Era assim que eles viviam. Até que depois começaram a ter vidas diferentes, começaram a pouparem o pouco que ganhavam, porque muitos ganhavam muito pouco, porque trabalhavam muito poucas horas, começaram, pronto, já a angariar, a meterem para aqui o seu dinheirinho, a fazerem o seu peto para hoje estarem bem na vida. Que estou a falar pelos meus. Olha, diga-me uma coisa, dona Agostinha, já agora está aqui o senhor, nosso conterrâneo da Conselhos. Se lhe perguntassem o que é que faria da linha do Tua, qual era o futuro melhor para a linha do Tua? O futuro melhor para a linha do Tua era voltarem, era deixarem de fazer a barragem na Foz do Tua, na Foz do Douro, porque assim, a linha do Tua, se fosse aberta, se tomassem precauções para não haver acidentes, mesmo com respeito às ribanceiras, a linha do Tua, mesmo que fosse até Mirandela, tornava-se totalmente diferente, porque os comboios, automotoras, ia tudo sempre cheio. E graças a Deus nunca houve acidente. No ano em que o comboio funcionou, teve 5 pessoas por trajeto. Não sei, porque eu não estava. Nessa altura eu não estava. Mas, antes de ir, em 96, ainda havia muito passageiro e muita mercadoria.